A carreira do Ministério Público de Contas, ela é uma carreira que atua específica e exclusivamente junto ao Tribunal de Contas. Então, nós não temos nenhuma atuação judicial. Nós não podemos ajuizar ações em quaisquer dos tribunais judiciários, em qualquer órgão jurisdicional. Basicamente, a gente atua junto ao Tribunal de Contas. Então, nós atuamos como custos legis em todos os processos que tramitam junto às Cortes de Contas. Nós recorremos às decisões, mas recorremos para o próprio Tribunal de Contas. E quando o processo nos mostra a necessidade de atuação de algum órgão externo, por exemplo, se a gente detecta que há um ato de improbidade que foi praticado, um crime que foi praticado, a gente promove representações para o Ministério Público dito comum, né? Aquele Ministério Público tão conhecido que tem exclusividade, por exemplo, de propor uma ação penal pública, de propor uma ação de improbidade administrativa. Então, nossa ação é exclusiva dentro do Tribunal de Contas. Tem gente que acha isso estranho, mas vejam, por exemplo, um procurador do trabalho ele atua exclusivamente perante um tribunal do trabalho, juiz e tribunais do trabalho. Ele não tem a possibilidade de oferecer um recurso em outros tribunais, né? Nem, por exemplo, dentro do Tribunal de Contas. Então, nós atuamos exclusivamente junto ao Tribunal de Contas, fundamentalmente como custos legis, dando pareceres nesses processos que tramitam na Corte de Contas e promovendo representações para outros órgãos. Apesar de termos vários trabalhos em conjunto com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, nas matérias em que há conexão, atuação conjunta, que há a competência do Tribunal de Contas e desses outros órgãos. Além disso, muito importante, para quem pensa em fazer o concurso, as matérias mais importantes, as disciplinas mais importantes, são bem diferentes daquelas do Ministério Público dito comum. Porque para a gente, pensa melhor, é direito administrativo, é direito financeiro, é a parte de controle externo, constitucional, direito público por excelência. A parte relativa a direito civil, a parte relativa a direito penal, que tem tanta importância num concurso para o público estadual, tem pouquíssima relevância para o Tribunal de Contas. Nas nossas atividades, nós aprofundamos muito em direito administrativo. Não sei se vocês imaginam o que é, por exemplo, analisar a prestação de contas do município do Recife, uma prestação de contas anual. Dezenas de licitações que foram feitas, diversos concursos públicos que foram feitos, vários atos administrativos, são processos gigantescos. Quando eu falo para meus colegas de Ministério Público que eu tenho uma meta de produtividade de 11 processos por mês, o pessoal fala, pô, como é leve, é muito pouco processo, 11 processos, mas imagina processo de 100 volumes, né? Porque são processos em que você analisa tudo que foi feito na parte administrativa, financeira de um ente público durante todo um exercício. O que as vantagens da carreira, em primeiro lugar, uma vantagem com relação à lotação. Na maioria dos estados brasileiros, há uma vontade muito grande do membro do Ministério Público em chegar um dia à capital, que seria lá a sua terceira, ou às vezes até quarta entrância. Nós já somos lotados de cara na capital, porque o Tribunal de Contas fica na capital, então nós atuamos junto ao Tribunal de Contas, então ficaremos lotados na capital, já ficaremos vitalícios e inamovíveis na capital. Além disso, como nós atuamos perante um tribunal, nós não ingressamos na carreira como promotores. Né? Porque o Ministério Público Estadual ele entra na primeira entrância, então ele é promotor de primeira entrância, depois vai para a segunda entrância, terceira entrância, e um dia, quem sabe, ele vai se tornar um procurador de justiça, tendo uma remuneração equiparada a desembargador. Como nós entramos no tribunal, nós já entramos com o cargo de procurador e na maioria dos estados, a remuneração é equivalente à do procurador de justiça, que é equivalente ao do desembargador. Então, acho que é uma das raras carreiras em que você já entra com a remuneração. Então, não há carreira, mas na realidade, a rigor, nem carreira há. São cargos isolados, né? Porque você não tem a possibilidade de sair crescendo numa carreira. Você já entra no que seria o fim de carreira. Né? Você já entra no fim, e isso acontece na imensa maioria dos estados. Alguns, quando criam o órgão, criam com remuneração menor, criam com carreira, mas depois a nossa associação vai lá brigar dizendo, não se pode chamar de promotor quem atua junto a tribunal, é procurador. E se é procurador, tem que ter o mesmo tratamento protocolar, o mesmo tratamento remuneratório que tem um procurador de justiça, que normalmente é igual ao desembargador. Então, como vantagens, quer dizer, acho que alguns de vocês pensam em remuneração. Né? Eu trabalho para atingir a finalidade pública, né? Interesse público. Mas para quem pensa em remuneração, pode ser considerado uma vantagem entrar na carreira já no teto e também ser lotado diretamente na capital.
talvez não em São Paulo, né? Em São Paulo, aí com as cidades de interior maravilhosas, alguém queira ficar no interior mesmo. Mas, via de regra, ir para a capital significa um crescimento funcional, um progresso na carreira, e no Ministério Público de Contas você já começa, digamos assim, no que seria o topo. A grande desvantagem, você gosta de ação judicial, de despachar com o juiz, você não vai ter isso dentro do Tribunal de Contas. Certo? O Tribunal de Contas tem competências bem mais restritas, mas aí é pesar. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Como eu disse para vocês, eu fiz várias com matérias semelhantes, como o meu forte sempre foi o direito público. Eu lembro quando eu fiz concurso para o Tribunal de Contas, eu dava aula aqui em Recife, eu dava aula de direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, direito financeiro e controle. 5 matérias que são as matérias básicas para o Tribunal de Contas. Quando saiu o edital era minha cara. Eu só precisei fazer uma revisão de outras matérias. Para o resto, eu já estava absolutamente preparado. Então, para os que queiram ser colegas de Ministério Público de Contas, o caminho é esse aí. Analisa a banca, aprende como teu adversário joga, boa parte dos concursos são feitos pelo SESC, e vamos à frente que o resultado vem. Mas eu quero saber o seguinte... já vimos que, na verdade, a carreira não tem muita proximidade, então, com o Ministério Público do Estado, que penal e processo penal, você tem que saber aí na ponta da língua. Qual carreira, então, estaria mais próxima, em termos de conteúdo programático, do Ministério Público de Contas? Seria uma procuradoria, uma PFN, um analista da Receita? O que seria mais próximo para o pessoal, assim, quando sair, já saber que provavelmente é um concurso que para ele teria chance? Eu considero os cargos de advocacia pública, né, porque num concurso, por exemplo, advogado da União, há um peso grande de direito administrativo, um peso grande de direito financeiro. Tributário não é tão importante lá para a AGU quanto é, por exemplo, a PFN. Mas aqui nós temos, para o Ministério Público de Contas, um peso grande dessas matérias típicas de direito público. Agora, uma coisa que de vez em quando me perguntam, né, que eu acho até engraçada essa pergunta. O pessoal fala, mas é Ministério Público mesmo, né? Que acham estranho. Olham para a Constituição Federal, vê aqueles ramos que são lá citados na Constituição e esquecem de ver o artigo 128. É Ministério Público como todos os demais, com todas as vantagens, né? Você não pode advogar, você tem um conjunto de restrições como exercício de atividade política, mas você também tem todas as garantias que são aplicáveis aos membros do Ministério Público, a vitaliciedade, na movibilidade, tudo exatamente igual ao dito Ministério Público Comum. O artigo 128 da Constituição fala que as mesmas garantias e vedações aplicáveis ao Ministério Público dito comum são aplicáveis também aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. E, por simetria, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Agora, para quem quer fazer o concurso, quem está fazendo concurso para a advocacia pública já vai conhecer naturalmente boa parte do edital. Eu vejo que nos Ministérios Públicos de Contas são comuns pessoas que foram advogados da União, são pessoas que vieram da Procuradoria da Fazenda Nacional, e também muita gente, como foi o meu caso, que vem de órgão de fiscalização, como eu vim da Receita Federal, como auditor fiscal, porque na Receita também tem importância grande, constitucional, administrativo, financeiro, os ramos de direito público. E tem menos importância direito penal, civil, comercial. Então, pelo perfil do concurso, né, que a gente acaba como concurseiro sabendo bem mais daquelas matérias que nos são exigidas no concurso. Né? O que te exigem mais, você acaba aprendendo mais. Então, quem fez um concurso e passou para advogado da União tem amplas condições de, assim querendo, concorrer com condições de passar, com grande chance de passar nos concursos para o Ministério Público de Contas. Professor, e por que quase não são abertas vagas para esse concurso? É difícil, não é sempre? É porque, normalmente, a quantidade de vagas da carreira toda por estado, a quantidade de vagas normalmente não passa de 10. Né? Então, por exemplo, em Pernambuco, nós temos 10 vagas. Quando eu fui procurador do Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte, eram 6 vagas. Então, passei no concurso, para vocês terem uma ideia, que isso é um problema na prática, eu passei no concurso para o Ministério Público de Contas da União, para atuar junto ao Tribunal de Contas da União. Eu passei na 3ª colocação, o segundo colocado não podia assumir, porque tinha um problema lá jurídico que o impedia, então na prática eu estava na 2ª colocação do concurso e acabei não entrando. Tinha 2, onde está o louco, o tal dizia que eram 2 vagas, 5% reservadas para deficiente, foi de louco, né? Então 2 vagas. Eu passei em segundo na prática,
o presidente da República, que é quem tem competência para nomear o procurador, nomeou o primeiro colocado e o deficiente físico. Então, eu, na segunda colocação, acabei não entrando. Fiquei a ver navios, literalmente, né, porque era auditor da Receita Federal que fiscalizava importações no Porto de Suape. Então, fiquei literalmente a ver navios até que saiu a nomeação para o Ministério Público de Contas do Rio Grande do Norte.